Tá aparecendo aí? Não, sumiu, né, agora? Não, agora sumiu. Pera aí, então. Ah. Bom, então vou dar continuidade, né? Técnicas de medição e análise. Bom, eu acho que é você que trabalha com isso, né, Robson? Com interferência, né? Com testes? Não, eu Não. trabalho na área de manutenção, né, elétrica, tudo em indústria, mas não é desses de teste, não. Ah, não, acho que era outro. Eu esqueci o nome dele. Acho, não, Robson e tem o. Deixa eu ver aqui tá o nome aqui. Acho que era o. Não, acho que é o Ederson. Bom, não sei. Vou começar aqui então. Bom, então, Robson, qualquer coisa, se tiver uma dúvida, se estiver falando bobagem aqui, né? Até comentei que não é muito da minha área essa parte de interferência, né? Então, vocês estão mais antenados aí do que eu. Então, qualquer coisa aí que tiver discrepante, pode dar um toque, parar a aula, tá falando, professor, a gente tá falando besteira, nada com nada. Sempre falo isso para meus alunos, certo? Bom, então vamos dar continuidade aqui, certo? A nossa aula. Bom, tô aqui só relembrando, né? A segunda avaliação já é 30 de novembro, então vai ser bem rápido aí, né? Você viu que vai. Esse mês aí, o mês que de novembro já tá chegando, vai ser um piscar de olhos, né? Bueno. Então vai ter o feriado aqui, ainda vai ter a prova de proficiência, né? Acho que vocês vão ter prova de proficiência aí, né? Vai cair bem na segunda e na terça, para variar, né? Então, vamos ver o que a gente Pode. pode fazer, né? Mas enfim, né? Então a gente vai. Aqui eu vou falar um pouco dos equipamentos, né? Técnicas de medição, como é que a gente mede a interferência, né? A potência gerada, transmitida, de transmissão, de recepção, certo? De vários equipamentos, tá? A parte de experimentar o laboratório, como eu havia comentado ali, né? Eu não sei quando, acredito que já liberaram o laboratório, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Uhum. Eu não sei como é que é o laboratório lá de Sorocaba, ainda preciso dar uma olhada como que equipamento que eles têm ali, né? A gente não pode ficar indo todo dia lá, né? Indo e voltando, até por causa da Covid, eu não sei como é que tá o negócio, né? Então eu Uhum. preciso ver direitinho que equipamento eles têm lá, o que a gente pode usar, né? Vamos ver, ainda não sei, ainda não posso garantir nada do laboratório, tá? Mas por enquanto vamos falando aqui, né? Os equipamentos. Acredito que deve ter os equipamentos lá de emissão, né? Sei lá, de interferência, a gente vai medir com captador, não sei, né? Vamos Uhum. ver. Mas enfim, basicamente a gente vai falar desses equipamentos que a gente vai usar lá futuramente no laboratório, tá? Então a gente vai ver os tipos de interferência, certo? Como é que esses caras aí emitem interferência, como é que a gente consegue medir eles, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com aquilo que eu falei na semana passada, né? Tem aquelas legislações, né, que emitem, que falam, que eu até comentei, né, que não tem uma legislação padrão, né, padronizada, então a gente basicamente trabalha com consenso ali, Uhum. certo, internacional, e a gente se adequa aos equipamentos aqui do dia a dia, né? Então, no caso nosso é baseado na rede elétrica, ali 60 Hz, né? Então, a gente constrói, né, baseado nisso, os equipamentos, as emissões e medições do equipamento, né? Verificação desses equipamentos de acordo com a nossa tensão elétrica aqui da rede, né? É, Bom, então a regulação que eu falei ali, né? Nada mais é do que um aspecto ali para propiciar o que? A compatibilidade eletromagnética, tá? Bom, então, de acordo ali, não uma padronização, né? Então a gente precisa fazer certos procedimentos baseados ali no que os caras, né, que o consenso ali, as universidades, né, os institutos de elétrica, eletrotécnica, né, até citei lá no caso o IEE, né? O IEE, que é o Instituto lá de Eletrônica, Elétrica e Eletrônica Aplicada, né? Tem congressos, tem vários órgãos regulamentadores ali mundiais, né? Então, basicamente, a gente trabalha baseado naqueles caras. Bom, acho que não foi você, né, Robson, que eu comentei antes da prova das câmaras anecoicas? Não. Não, acho que foi o outro aluno que comentou, acho que ele trabalha com isso, né? Uhum. Então, basicamente, né, como é que a gente faz o teste, né, do equipamento eletrônico, né? Todo equipamento ali, ele irradia, né, ou recebe algum tipo de campo eletromagnético, né? E dependendo dali, como esses materiais, né, como esses equipamentos nossos são condutores, né? Então, seja um fio, seja um computador, né, GPS, celular, enfim, são equipamentos condutores, né? São feitos de vários de circuitos condutores, né? Então eles são submetidos a campos eletromagnéticos, eles vão sofrer com isso, tá? Então, basicamente, como é que a gente faz esses testes, né? É, em empresas, não, perdão, em testes mais elaborados, né, a gente usa câmaras anecoicas ou semi-anecoicas. Não sei se você já ouviu falar disso, Robson. Então, eu estava vendo alguma coisa no próprio material da faculdade.
Certo. Para isolar, né, o campo magnético, para fazer os testes, não é isso? Isso. Basicamente, essas câmeras semianecoicas, né, tipo aquelas, elas também se aplicam para câmeras de som, né? Então, você já viu, né, aqueles, por exemplo, quando você vai fazer estúdio de som, né, de gravação, tem aquelas câmeras anecoicas, né? Certo, certo. Então, você quer uma gravação, você não quer interferência externa, você também usa aquela câmera anecoica. Uhum. Interessante é que essas câmeras também são aplicadas para a parte de interferência eletromagnética, né? Então, não tem diferença nenhuma, se você parar para pensar, o objetivo das duas, né, tanto na parte de som ali, na parte de pressão, ondas sonoras, como na parte eletromagnética, né, essas câmeras têm um único objetivo, é isolar a interferência externa, né, e Certo. captar o som gerado pelo equipamento ali, seja um som, uma guitarra, né, ali, ou seja Uhum. um celular, né. Então, basicamente, isso é muito parecido a um estudo aqui, tá? Então, basicamente, a câmara semianecoica, né, nada mais é do que uma sala blindada, tá? Isso aqui se aplica tanto para interferência sonora como eletromagnética, né? Então, é uma câmara que possui o quê? Um material absorvente, tá? Aqui no caso eu estou falando radiofrequência, mas, por exemplo, se aplica para o som, né? No caso seria material esponjoso ali, né? Colchão, sei lá, qualquer isopor, qualquer material cujo objetivo o que é, né? Prevenir a existência de reflexão, né? Então, Uhum. você tem uma câmera, né? Tudo ali que está ali dentro, ele emite alguma coisa, certo? Se aquela coisa bate na parede, aquela parede não é anecoica, né? Não foi construída para absorver aquilo, eu vou refletir aquilo, né? Uhum. Então, vai ter interferência. Que é o conceito dos radares, né? Dos sonares. Então, tudo que tiver radar, sonar, né? Também vale, né? Então, sonar nada mais é do que o radar ou sonar, né? Nada mais é do que o equipamento que emite uma frequência, né? Uma onda eletromagnética, né? Ou no caso sonar, uma onda de pressão, uma onda sonora que ela viaja pelo ar ou pelo mar, né? Pela água ali, bate Uhum. no objeto, né? Aquele objeto, né? Reflete aquela onda e você capta aquilo, certo? Então aquilo você tem uma interferência, você consegue captar o que está tendo ali na frente, qual tipo de objeto, né? O formato, geometria, etc. Uhum. Na câmara semianecoica, o objetivo aqui é o inverso, né? Você absorver aquilo, né? Então, se o cara emite um sinal aqui, né? O objetivo aqui é absorver todo o sinal possível. Eu não quero que reflita para nenhum lugar, né? Para não ter interferência. Então, Certo. basicamente é isso. Então, o que acontece? A gente tem câmaras anecoicas e semi-anecoicas, tá? A câmara semi-anecoica é uma câmera que não é perfeita, assim, entre aspas, né? Ela é revestida, a câmera é blindada, só que até um certo ponto. O chão, por exemplo, não é blindado. Por quê? Por exemplo, se você quiser analisar um equipamento muito grande, por exemplo, um avião, um navio, né? Uhum. Você usa esses caras numa câmera semi-anecoica. Se você colocar ela sobre uma câmera perfeitamente anecoica, ele vai meio que danificar o chão lá, o equipamento, né? O próprio peso não suporta. Então a Entendi. gente tenta colocar o quê, né? Uma superfície que tenta simular o resto da câmara. Por exemplo, você coloca uma mola ali, né, para absorver a vibração. Mas assim, essa parte, né, que é o chão, acaba sendo meio que imperfeita. Então, ele está Uhum. sujeito ali a certas interferências. Mas é porque a gente não consegue ainda, né, colocar esse objeto ali de forma perfeita, né? A não ser que você pendure, sei lá, né, um avião, né, um É. submarino, né, que é meio complicado ali, né? Você precisa ter uma resistência enorme, mas é possível. Acredito que sim, né? Eu não sei se existem câmeras assim, eu não sou dessa área, não sei se estou Uhum. informado, mas provavelmente a Boeing, a Lockheed Martin, empresas da Airbus, com certeza consegue colocar pelo menos alguns modelos miniatura, um pouco menores que um avião de fato, né, ali na câmara, mas basicamente, a maioria das câmaras é semi-anecoica, né? Então a gente coloca lá, né, o equipamento e ele está sujeito ali à parte do chão, né? Certo. Então, basicamente, constitui o chão da sala ali, é um chão que absorve aquilo, né? Geralmente são molas ali que absorvem aquele impacto, aquela vibração, né? Da mesma forma que a gente tem na construção civil, né? Aqui no Brasil isso não é tão frequente, mas, por exemplo, construções no Japão, né? Os prédios possuem lá, né? A parte estrutural é sempre, o chão, né? É sempre ligado a estruturas lá que absorvem, por exemplo, os terremotos, né? São molas ali que tentam absorver, né? De certa forma, anular, né? Aquilo, aquela frequência ali, né? Como é que fala? Aquele abalo sísmico do chão. Então, basicamente, é aqui, né?
de certa forma, a mesma coisa, assim, a grosso modo, né? Certo. Então, nossas câmaras aqui, que a gente vai trabalhar anecoica e semi-anecoica, acho que lá no laboratório não tem isso, né? A gente não vai ter câmera nenhuma aqui. Uhum. Basicamente, é você pegar um objeto, né? Esse objeto vai estar ligado a uma rede ali, então o que acontece? Ele vai emitir algum espectro eletromagnético, esse equipamento em funcionamento, né? O objetivo aqui é você captar o quanto que se ali. Então a gente sempre coloca o quê? Um receptor, né? Um analisador de espectro. Ele vai captar essas ondas eletromagnéticas, no caso nos objetos eletrônicos, né? Uhum. E no caso da onda de sonora é também a mesma coisa. Você tem um equipamento ali, um sonar, no caso, ou um ultrassom, né? Que ele capta o quê? A vibração desse equipamento, né? Quanto que ele vibra aqui, quanto que de ar ele empurra, certo? Então você consegue analisar esse espectro. Tá? Então, tanto para a parte mecânica como para a eletromagnética, esse cara vale, essas câmeras anecoicas, tá? Deixa eu ver aqui se não chegou ninguém no canal. Bom, não chegou mais ninguém. Bom, você vê que se cair aqui é porque eu tô vendo se tem gente, tá? Então não se preocupe aqui. Uhum. Ah, tranquilo, sem problema. Não, beleza, né? Então não tem muito problema. Bom, então como é que se dá isso, né? Teoricamente, como é que se dá o equipamento? Como é que a gente analisa o espectro emitido, né? A emissão desse equipamento do meu celular, qualquer objeto eletrônico ali, né? Então, nosso equipamento é um condutor, né? Basicamente, o condutor ali, né? Esse material condutor é feito de elétrons, prótons e nêutrons, né? Então, não sei se foi nessa aula que eu comentei, acho que não, né? Mas voltando aqui um pouquinho, né? Voltando não, porque eu não falei disso ainda, né? Mas basicamente todos os equipamentos, principalmente os materiais condutores, é feito de elétrons, né? Prótons, nêutrons, e os elétrons são os caras que mais interagem com o material, né? Então, aquele elétron, a vibração daquele elétron, né? Se um elétron lá, né, sai de um ponto a outro, ele gera corrente, né? Ele reage a um impulso eletromagnético ali, né? Isso aqui eu acho que provavelmente vocês devem ter visto em física, eletromagnetismo, né? Então todo o material é composto lá de elétrons, né? Uhum. De prótons. Aquele cara, quando sofre uma interferência, ele vai reagir, né? Daquela forma, de uma certa forma. E aquela interferência naquele elétron lá excitado vai gerar corrente, né? Que é uma coisa que a gente pode medir. Então, como é que a gente mede isso aí, né? A gente pega um objeto ali, joga uma interferência eletromagnética, seja ela uma tensão, né? Ou um campo magnético mesmo, enfim, qualquer outra interferência, né? Aquele condutor vai reagir. Então, você pegar um ímã, colocar perto de um celular, né? Perto do GPS, do acelerômetro, enfim, aquele cara vai reagir de alguma forma, certo? Então, basicamente, vai ser o quê? Vai ser uma corrente induzida, né? Então, aquelas ondas eletromagnéticas vão interagir no meu material, né? Aquele material vai emitir correntes induzidas e eu vou conseguir medir o quê? A variação de tensão naquele cara, né? Então, quanto que ele consegue variar ali de acordo com a onda eletromagnética, tá? Então, basicamente, a gente pode fazer isso, né? Para objetos com formato definido e formatos não definidos, né? E a partir disso a gente consegue definir a geometria do sistema. Geralmente o ideal é você pegar um objeto definido, né? Porque formato indefinido vai ser um pouco complicado você calcular aquilo, né? Quanto que está girando de corrente induzida, mas basicamente é a mesma coisa, né? Você vai ter um pouco mais de dificuldade no cálculo. E aquilo, né? Corrente induzida, aqueles elétrons excitados também geram calor, né? Então, o que é a temperatura, né? Como é que uma temperatura aumenta de objeto, né? Nada mais é do que o grau de agitação das moléculas ali, no caso, os elétrons, né? Então, quanto maior a tensão ali, quanto maior a agitação daquela molécula, do elétron ali dentro do material, né? Maior vai ser a temperatura dele, né? Então, é outra forma também de você medir lá quanto que aquele material está excitado. Então, o que acontece? A gente pode aproveitar essa energia, né? Do sinal interceptado para excitar um circuito externo, tá? Para você medir, então, por exemplo, a antena ali. Então, se você liga um objeto ali, né, a um circuito externo ali, um circuitinho para medir a tensão que essa tensão está gerando, você vai poder calcular, né, o quanto esse cara está gerando, esse objeto está gerando ali de interferência ou de radiação, por exemplo. Né? Então, você manda uma onda eletromagnética, ali interage com o material, né, e você consegue o quê? Captar o quanto que esse cara está reagindo ali no equipamento, tá? Na câmara anecoica, então, vai ter interferências externas também, né? Além dessas ondas aqui, vão ter outras interferências externas. Nosso objetivo é tentar eliminar esse cara e só captar o quê? Essa interferência que está irradiando do próprio material, né? Quanto mais próximo for esse material, melhor. Então, assim, para que o objeto funcione como uma antena, né, a gente precisa o quê? Precisa ter uma diferença de tensão aqui, né, nesse objeto. Quando você emite alguma coisa, né, tem que ter uma diferença de tensão. Se a tensão for igual, né, aqui não vai ter tensão. Então, o circuito ali
meio que está anulando, né, as tensões ali. Né? Então, preciso ter uma diferença de tensão, obrigatório, né? Então, a gente mantém uma interferência, grosso modo, é uma interferência proposital, né? A gente precisa, que é o conceito da antena, né? Dos equipamentos que irradiam frequências eletromagnéticas, perdão, que irradia eletromagnetismo. Então, a antena precisa ter essa diferença, né? Para emitir, tá? Bom, então, a grosso modo, se você passa, né? Então, para que objeto aqui é importante que ele tenha uma dimensão, um formato, uma geometria conhecida, né? Para a gente aproveitar o máximo possível de tensão que ele intercepta ou que ele irradia, tá? Então, basicamente é isso. O nosso objetivo aqui, a nossa brincadeira é pegar o objeto, né? Você pode ligar ele ou você pode emitir alguma onda eletromagnética ali que de forma que induza, né, que interaja com esse objeto. E o que acontece? Ele vai responder isso de uma certa forma. Ao responder dessa forma, né, a gente consegue ver o quanto de emissão ele consegue fazer, né, quanto que a gente consegue ali de radiação, ou sei lá, interferência, enfim, certo? Então, para uma dada interferência, ele responde de uma dada forma. Então, basicamente, essas câmeras anecoicas funcionam dessa forma. Você tentar captar ali o quanto que ele consegue, basicamente, trabalhar, né? Quanto que ele consegue emitir ali, né? E quanto que ele reage ali, caso ele sofra algum tipo de interferência externa, né? Então, a gente usa antena, né? Antena, basicamente, bom, antena aqui, isso aqui é uma antena, né? Tudo é uma antena aqui, de qualquer forma, tudo é antena, né? Um fio é uma antena, né? Se você passa uma corrente ali, né? Aquela diferença de potencial vai gerar isso aqui, né? Uma interferência externa, uma corrente induzida, que vai virar uma antena, tá? Então, tudo, na verdade, acaba sendo uma antena, né? Só que aqui, no caso, a gente usa duas antenas, né? Que é duas antenas que eu digo, né? O próprio equipamento é uma antena, e você usa outra antena específica para captar essa variação de tensão, tá? Do equipamento. Aqui não vai entrar muito em detalhes, mas eles usam um dipolo de meia onda. O dipolo de meia onda nada mais é que dois condutores, não, são dois condutores aqui, que tenta captar as ondas eletromagnéticas, ou sinais elétricos, tá? Então, se você pega... É igual antena, não, basicamente é uma antena, né? Então, a nossa antena lá, o nosso receptor, né? Então, como é que o nosso som capta ali o som, né? No aparelho nosso de som. Como é que ele capta uma rádio, né? É uma onda eletromagnética que chega numa antena e bate lá, né? Dependendo da frequência, eu capto diferentes estações de rádio, né? O dipolo que a gente usa também para fazer esse teste aqui na câmara anecoica é nada mais do que isso, né? Ele capta, né? Aqui, ó, ele capta as excitações que esse equipamento está emitindo. Então, é basicamente isso, tá? Então, aqui não precisa se preocupar muito, até me arrisco aqui a chegar nessa área que não é da minha área, mas basicamente, né, eles usam um dipolo de meia onda, que eles tentam construir uma antena captadora, né, de forma que ele capte o máximo possível das ondas eletromagnéticas emitidas pelo equipamento, tá? É de meia onda porque eles tentam captar a máxima tensão possível desse cara, tá? Grosso modo, assim. Então, assim, a gente tem um equipamento, ele emite uma onda eletromagnética lá, né? O objetivo dessa onda, eles constroem, de certa forma, a captar o que? As tensões de pico aqui, tá? Então, por isso que eles fazem dessa forma, geometria de meia onda ali, para tentar captar a maior tensão possível emitida por esses caras. Então, a grosso modo é isso. Então, tenho até medo, assim, ó, de entrar na parte técnica, mas basicamente eles constroem de uma forma que eles tentam captar o máximo possível de onda emitida pelo equipamento, tá? Poderia construir de outras formas, né? Mas você captaria tensões menores, tá? Então você quer amplificar o máximo possível de sinal de saída para ele captar isso. Então, grosso modo, a câmera funciona dessa forma aí. Então, a onda eletromagnética emitida pelo equipamento ali, meu celular, né, meu GPS, meu avião, meu forno micro-ondas aí, né? Ao incidir nessa antena, então, ele vai captar o quê? Terá os valores de pico ali nas extremidades da antena. Então, as maiores tensões vão ser captadas nesse ponto aqui. Então, ó, aqui basicamente, esse traço aqui nessa animação, né, esse tracinho aqui, tracejado que está passando aqui, é a onda eletromagnética viajando, certo? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, tem uma fonte aqui emitindo isso, ó. Né? Ele está emitindo isso aqui. Só que eles constroem esse dipolo de meia onda, essa anteninha aqui, ó, de forma a captar os melhores momentos aqui. Ó. Na hora que ele passa aqui, ó, na antena, ele vai pegar só os picos.
né? Uhum. Isso aqui varia, né? Positivo e negativo, porque uma onda eletromagnética ela é sonoidal, né? Ela tá sendo excitada, né? Então tem pontos que ela é negativa, tem pontos que é positivo, né? Tem pontos que é negativo, né? Então a onda eletromagnética viaja dessa forma, né? Aqui, né? Aqui no caso aqui essa animação, ela está sendo uma onda na verdade, né? Nem aqui ficou meio infeliz aqui a animação, mas era onda elétrica só, tá? Se você considerar a onda eletromagnética, que é campos elétricos e campos magnéticos, né? Ela é uma forma tipo tridimensional, né? Ela está viajando dessa forma, só que no espaço tridimensional. É um trem de ondas também, só que em 3D aqui, tá? Só toma cuidado. Como isso aqui que em muitos livros você vai ver a onda desse jeito no plano, mas na verdade ela está em 3D aqui, né? Porque ela considera o campo elétrico e o campo magnético, né? E esses caras estão sempre perpendiculares. O campo elétrico nunca está no mesmo plano que o campo elétrico, né? Mas aqui é só para não tomar cuidado. Aqui a animação, apesar de estar legal, só tem que tomar cuidado que ela está em 3D isso aqui, ó. Não está só no plano aqui, tá? Entendi. Então basicamente é isso. E o objetivo, né, da câmera anecoica é você tentar captar só essa onda emitida pelo equipamento. Na vida real, né, vai ter outras fontes aqui, vão ter outras ondas eletromagnéticas interferindo aqui, né, nesse cara aqui. Ó. Então ele vai captar vários sinais externos. Né? Então o objetivo da câmera é basicamente tentar isolar esse cara e tentar pegar só a frequência do equipamento emitido ali. Tá? Então é meio complicado, mas o objetivo é basicamente esse. Né? Bom, aí como eu disse, né, tem os limites governamentais, isso aqui depende de cada país, né, para a emissão conduzida ali, né, que eu havia comentado semana passada, então é meio complicado você definir isso, mas basicamente, né, para fazer os testes, a gente usa uma rede de estabilização de impedância de linha, que eles chamam de LISN, LISN, tá? O que eles fazem aqui? Você consegue, então, né, pegar aquele sinal ali do equipamento, né, pegar aquele sinal ali e fazer um estudo dele baseado na frequência que você impõe ali da rede, né, dependendo da rede ali, né, a frequência da rede, e obter ali a emissão e a radiação. E esse equipamento ele é bom porque você pode aplicar ele em diversos equipamentos diferentes com diversas condições, né, em diferentes países. Então, por exemplo, aqui a gente trabalha com 60 Hz. Na partir de 60 Hz, né, a gente consegue o quê? Captar a emissão conduzida ali, emitida ou radiada pelo equipamento. Aí, se você falar para a Europa, eu acho que é 50 Hz a rede deles, eu não sei. Você consegue usar o mesmo equipamento, né? Você só muda a frequência ali de captação para esse equipamento também, né? Então, basicamente, o equipamento é o mesmo, né? No Brasil, aqui a gente trabalha, então, com 60 Hz, né? Então, dependendo da localidade ali, né? Então, a gente tem diferentes níveis de tensão, mesmo aqui, né? No Brasil, a gente pode 110 ou 220 aqui no caso, né? Mas isso aplica também com a frequência, então, na Europa ali a frequência é diferente, né? Aqui não precisa se preocupar muito, né? Aqui eu só estou falando onde que você pode usar esse equipamento, tá? Vou mostrar aqui mais para frente. De novo, se eu estiver falando besteira aqui, ó, Robson, qualquer coisa, mas basicamente o equipamento é esse, né? Você testar esses caras aqui, a emissão e radiação, né? Usando esse equipamento também para captar essas tensões que essa antena tá absorvendo do equipamento, tá? Bom, aqui acabei colocando aqui, ó. Eu acabei colocando isso aqui, mas eu acho que não sei se faria sentido aqui nessa aula, mas, por exemplo, a interferência também, né? A gente consegue captar. A interferência também não tem só em equipamentos eletrônicos, né? Isso aqui eu acho que devia ter colocado no começo da aula ali, no começo da aula passada. A interferência também é vista, né, nas construções também das nossas casas, né? Então, aqui geralmente a gente tem circuitos bifásicos quando tem duas fases, ou circuito monofásico, né? Terra. A gente também tem interferência eletromagnética, né? Então, aqui, por exemplo, principalmente equipamento antigo, né? Se vocês verem aquela geladeira, né? Até casas que não tem aterramento adequado, se você está mexendo ali, se você encosta na geladeira, né? Você toma um choque, né? Porque você tem o quê? Interferência eletromagnética ali também, né? Então você acaba tendo uma diferença ali. Também você pode tomar choque, né? Ali é perigoso, certo? Na verdade, eu nem sei porque eu coloquei. Isso aqui era para ter colocado a primeira aula, né? Acabei pulando aqui, ó. Mas
Isso aqui, só voltando ali, que eu até falei que tinha interferência, né? Interferência eletromagnética dada pelos relâmpagos, né? Por motores elétricos, mas também tem o quê? Das nossas casas ali, né? Por que a gente toma choque? Porque muitas vezes o quadro também tem problemas, né? Queda de tensão. A gente acaba tendo interferência também, né? Nessas instalações aqui elétricas, né? Então, basicamente, é outro tipo de interferência que a gente acaba levando em consideração. Isso aqui tá meio fora de contexto, tá, Rob? Isso aqui, ó, era para ter colocado, na verdade, na primeira aula, beleza? Tranquilo. Não, mas... Sem Então, problema. então basicamente, a gente tá falando aqui do rede de estabilização que a gente usa, né? Então, isso aqui a gente acaba testando o quê? O equipamento, né? Os testes de emissão e suscetibilidade. A gente coloca equipamento ali para ser testado na câmara, tá? E quem que é o responsável por captar essas tensões que ele está emitindo, essas tensões que ele está reagindo, né? Essas ondas eletromagnéticas? É o LISN, tá? Então é o estabilizador aqui, tá? Então você precisa colocar isso nas câmaras aqui, tá? Aqui, ó, na câmara de testes, ó, certo? E o receptor, então, analisador de espectro está ligado a isso. Qual que é o objetivo desse cara, então? Tá? Isso aqui é esse equipamento, ó, você liga o seu equipamento que você está testando nele, tá? Aqui não precisa se preocupar aqui nessa parte, né? Inclusive, eu preciso até dar uma lidinha aqui, ver se isso tem lá no laboratório também. Mas, basicamente, quando a gente for fazer um teste, o que a gente faz? A gente pega um equipamento, né? Sei lá, um motorzinho elétrico, uma fonte de celular, né, por exemplo, depois liga ela a esse equipamento aqui, ó, tá? Ele vai calcular o quê? Né? Ele vai pegar o quanto esse equipamento está emitindo de radiação ali, né? O quão ele está ele emitindo, né? E quanto ele recebe da rede e o quanto ele está reagindo a essa recepção de ondas eletromagnéticas da rede, o quanto ele está emitindo ali, né? Ver se ele está de acordo com os padrões estabelecidos ali na vigência brasileira, né? O quanto de radiação eletromagnética que esse cara está emitindo, se está acima ou abaixo do padrão brasileiro, né? Então você põe aqui... O emitindo é através da rede, né? Não é através de ondas no ambiente. É médio que está devolvendo para a rede, é isso? Isso, grosso modo é isso, né? Aqui, ó, a gente põe o equipamento e a gente liga ele e vê quanto que ele está emitindo ali, emitindo. Uhum. Bom, aqui não precisa se preocupar muito, o que faz aqui, né? Ele quer pegar o ruído, então junto com a rede vem o equipamento em si, né? Já começa a emitir um ruído ali, né? Esse equipamento, então, o objetivo dele é bloquear o ruído, né? E desviar esse ruído da análise ali de teste, né? O ponto que eu quero ver ali no valor aqui no valor do receptor, né? Analisador de espectro ali. O objetivo aqui é tentar eliminar esse ruído, né? Um dos equipamentos, então, é esse cara aqui, né? Que ele constitui basicamente de impedâncias ali, né? Então, tem um indutor e tem um capacitor. Então, eu coloco o produto em teste aqui, ligo ele na rede, né? Ele vai o quê? Essa emissão é irradiada, né? Esse ruído que vai ser irradiado pelo equipamento vai ser absorvido, né? Vai ser bloqueado, aliás, perdão, e desviado, né, do valor final que eu quero ler aqui. Então, ele entra aqui, né, o produto em teste, ele emite, né, os sinais aqui, a emissão irradiada. Esse equipamento aqui, o LIS, vai desviar o ruído dele e vai me dar o sinal limpo ali, né, para análise do equipamento mesmo, para ver de fato se ele está emitindo, se ele está de acordo com as especificações, certo? Entendi. Bom, então, assim, o segundo propósito dessa rede também, né, desse equipamento, é assegurar que as medidas, né, sejam correlacionáveis com medidas feitas em outros locais de testes. Então, eu sei que esse equipamento aqui, ó, ele vai limpar o ruído, ele vai emitir um sinal limpo, né, aqui, de acordo com a rede que eu ponho aqui, a frequência ou a tensão, né? Isso tem que ser reprodutivo em qualquer lugar do planeta. Então, esse equipamento aqui, ó, né, o objetivo dele, né, a outra segunda função desse cara é garantir que esses testes podem ser aplicados em qualquer lugar do Brasil ou de outro país. Então, se eu mudar a tensão, né, aqui no caso aqui acho que é da Europa, 50 Hz, tá? Uhum. Então, por exemplo, se eu usar 50 Hz, uma rede diferente,
esse cara vai me garantir o que entra aqui vai ser proporcional ao que sai aqui na rede. E eu posso comparar, né, a entrada e a saída com qualquer outro equipamento testado em qualquer lugar do mundo, né? Então, ele tenta tirar o ruído aqui e obter um sinal de entrada e sinal de saída aqui proporcionais, tá? E isso aqui tem que ser reprodutivo em qualquer lugar do mundo, né? Igual um experimento ali, né? Se eu fizer um experimento aqui de gravidade, né, no Brasil ele tem que ser também igual ao experimento de gravidade lá na Europa, nos Estados Unidos. Então, ele garante isso aqui, né? É assegurar, então, que as medidas, né, possam ser feitas correlacionáveis em qualquer lugar, né, para testes distintos em qualquer lugar do mundo, né? Bom, que basicamente aqui eu coloquei mais um. Isso aqui eu acho que vocês já sabem. Então, os produtos que a gente põe lá para testar, né, os eletrônicos, então eles são feitos então de vários componentes eletromecânicos ali, né? Então, a gente tem motor DC, né, as buchas ali, o próprio motor ali, né, o rotor é um componente eletromecânico, né? Motor, solenoides, então, eles podem atuar como circuitos também geradores de emissão, né? Então, aqueles caras têm interferência, têm radiação também, né? Então, o motor ali, basicamente, né? O girado do motor mesmo, o próprio girado do motor já gera interferência, ainda mais quando você tem aquelas escovas lá, né? O contato e o descontato, né? Geram arcos voltaicos, que são ruídos, né? Então, esse Lisna aqui tenta, de alguma forma, né, eliminar esse ruído também, né? Então, aqui é só revisãozinha, então, motores, né, DC aqui de corrente contínua, né? Então, eles são utilizados para produzir rotação, né? Então, isso aqui é estator, isso aqui eu acho que é até revisão, até coloquei aqui só para, né, só para relembrar, né? Então, basicamente, os estatores são bobinas, né, que ficam girando ali, motores, né, bobinas ligadas, né? Bobinas basicamente são ímãs, né, temporários. Então, ele produz ali polos magnéticos fixos, né? Então, são os comutadores, estão ligados aos comutadores. Então, cada vez que ele abre e fecha circuito, né, você gera aquele arco voltaico lá, né, que produz corrente ou não, tá? Então, a alternância lá, né, do comutador acaba gerando essa rotação, mas só que também aqueles comutadores acabam gerando, né, radiação eletromagnética, né? Então, o arco voltaico. Então, toda vez que a gente tem um contato A e B, né, aquela corrente acaba o quê? Ionizando o ar ali, né? Gerando ozônio, né? E aquilo lá é uma interferência de radiação eletromagnética, né? Então, mas infelizmente a gente não consegue evitar, zerar aquilo, né? Então sempre vai acontecer isso, né? Então é um dos problemas que o LNCS tenta resolver ali, absorver parte, né, na medição desses caras aqui, né? Aqui é só revisão, né? Então, motorzinho aqui, né? Acho que vocês já estão nessa área, né? Então basicamente o girar dele aqui, a comutação dele é que gera essa interferência aqui eletromagnética que está saindo aqui, né? Certo. Que é o que interfere nas medições, né? E o que interfere nos equipamentos ao lado, né? Então, se você colocar qualquer coisa ali sensível, né? Um acelerômetro, um celular ali perto, qualquer coisa aí perto de um motor elétrico, né? Se a tensão ali for muito alta, né? A corrente for muito alta, você vai ter interferência, né, nos equipamentos ali perto, né? Então, até da área de vocês, inclusive, vocês são até melhores a falar isso do que eu. Então, você tem problemas ali no chão de fábrica, né? Você coloca um motorzão elétrico ali perto de qualquer coisa, né? Você acaba tendo interferência ali, né? Medições falhas, enfim, né? Então, basicamente, é isso, né? Tranquilo. Aqui o circuito H, né? Então, circuito ponte H aqui, né? A gente coloca transistores aqui. Então, basicamente, é um motor, até um motor, né? Então, você pode inverter a frequência, aí você pode ligar ele numa certa direção e ligar no outro, né? Então, basicamente, o motor aqui, né? Se eu coloco um transistor aqui, né? Ele vai acionar de uma certa forma, né? Vai girar o motor, por exemplo, no sentido horário, ou se eu inverter, né? Os caras aqui eles vão girar no sentido anti-horário, né? Mas essa comutação que é perigosa, porque cada vez que eu mexo nisso, então eu vou ter aquilo lá que eu comentei, né? Os ruídos eletromagnéticos, aquele problema, né? De interferência eletromagnética, né? Então eu acabei colocando isso aqui mais para revisão, né? Não tem muito o que falar aqui, né? Tranquilo. Aí basicamente vem as câmaras anecoicas que eu comentei ali, né? Então, definiçãozinha, são utilizadas, né, em acústica, mas também na parte eletromagnética, certo? Então toda energia sonora que está viajando ali dentro, né?
o objetivo ali é você não ter reflexão. Então, o som que bate ali ele vai ser absorvido, né, pela câmera. Da mesma forma que as ondas eletromagnéticas, elas também têm que ser absorvidas ali, né, para você ter um teste bom, né, um teste satisfatório, né. Bom, aqui, ó, eu não sei se isso aqui vale para eletromagnetismo, mas, por exemplo, eu acredito que sim. O nível de ruído, por exemplo, a câmara sonora, geralmente 10 a 20 decibéis, tá? Bom, aqui no caso, tem câmaras que você consegue ter ruído abaixo de 0 decibéis, né? Menos negativo. Inclusive, acho que se digitar no Google, não sei se era na Intel, né? Acho que fizeram um teste do processador na Intel com essa câmera anecoica com ruído de menos 10, se não me engano, menos 5, né? Porra. Então, dê uma pesquisada lá, só por curiosidade depois, acho que é na Intel que eles testaram essas câmeras, né? Então, basicamente, a gente não ouve ali. Para nós, basicamente, não, né, a gente não consegue nem ter a sensação de coisa, né? De negativa, né? Nem sei o que explicar isso, a verdade é essa. Mas, então, essa câmera... Deve ser definido assim, zero, a partir do zero para cima a gente consegue ouvir, do zero para baixo não consegue ouvir, então é definido como um limite mínimo, né, por exemplo. Isso, pode ser também. Mas, basicamente, a câmera anecoica, né, do ponto de vista qualitativo, que é a minha área que eu estou falando aqui, né, qualitativo ainda consigo explicar. Quantitativo aí vem a área de vocês, vem testes, números, né, que eu posso não estar falando, posso não estar muito seguro aqui, mas assim, basicamente é isso, né? Basicamente as câmeras absorver o máximo possível de interferência ali, né? Da mesma forma que a câmera, tanto sonora como a eletromagnética. Então, o objetivo aqui é absorver energia, né? De todas as direções, né? Essa aqui é as câmeras totalmente anecoicas, que são menores, né? Então, eu consigo colocar placas aqui de forma a tentar absorver toda a interferência, né? Então, qualquer coisa que o cara emitir aqui vai ser absorvida, né? Essas são totalmente anecoicas, né? Essa é a única diferença. As semi-anecoicas são aquelas que o chão, né? Eu não consigo colocar algum material ali. Então, isso aqui as semi-anecoicas são as mais comuns que você usa para testes, né? Que eu falei ali, de avião, navio, né? Carro. Você não consegue colocar um chão totalmente de material de absorção aqui, né? Então, basicamente é isso, entre semi-anecoica e anecoica, né? É o chão, a grosso modo, né? Bom, aqui tá o que eu falei, o chão, então, para semi-anecoicas é aquele chão amortecido, né? Geralmente eles colocam aqui molas, né, para absorver a vibração, né? Então, não tem muito segredo aqui do ponto de vista aqui, ó, né, qualitativo, isso aqui. Então, aqui é uma câmera semi-anecoica, né? Então, só a parte de cima e as laterais são revestidas, né? A parte do chão onde você coloca o equipamento aqui de teste, né, pesado, certo? E você vai analisar esse espectro. Aqui tem antena aqui, ó, aqui não dá para ver direito, mas aqui é um motorzinho elétrico, né? Acho que dá para ver aqui, né? É um motorzinho, então ele tá ligado na tensão aqui, ó, né? Ele vai emitir ele vai emitir o sinal dele aqui, a emissão eletromagnética, né? Então o motorzinho aqui vai começar a emitir ruído, né? Esses ruídos, parte dele vai ser absorvido aqui, né? E o que me interessa é captar, né, essa emissão do motor mesmo, a dele mesmo, né? Como é que fala? Esqueci o nome agora. A própria frequência, a própria frequência eletromagnética dele, né? A radiofrequência do próprio motorzinho, né? Certo. Então essa antena vai fazer o quê? Vai captar esse cara aqui, olha. Dá para enxergar a antena aqui agora, né? Tá meio... Sim. Então ele vai captar exatamente o que o motor emite aqui, né? Aí eu consigo analisar esse sinal dele, né? Então é isso, né? Grosso modo, é a medição, né, e análise desses equipamentos, tá? E aqui pode ser qualquer coisa, né? Não pode ser motor, pode ser um avião, né? Um submarino, tá? No caso, se for um avião ali, o que a gente analisa? Tem muita... Opa, depois eu falo do avião, né? Então, radiofrequência, né? Então, a radiofrequência aqui, né? A mesma coisa, né? Radiofrequência é a mesma coisa que eletromagnetismo. Então, são ondas emitidas que viajam no ar, né? E a gente tem que captar esse cara e analisar esse cara, certo? Então, a mesma coisa, né? Isso aqui é RF, deixa eu ver, coloquei aqui, radiofrequência, né? Então, é similar à câmara anecoica acústica, né? Que é radiofrequência e eletromagnetismo, tá? Então, a câmara,
aquilo que eu falei, né? Utilizada para armazenar o equipamento para realizar medidas de padrões de radiação. De antenas aqui, mas antenas aqui, o que eu falo? Antena pode ser qualquer coisa, a grosso modo, né? Um motor, um avião, tudo que emite radiação, no final das contas, acaba sendo uma antena, né? Então, a gente mesmo acaba sendo uma antena, a grosso modo, né? Que a gente é composto de células ali, né? Sinapses elétricas, né? No nosso cérebro. Então, a gente acaba sendo uma antena de qualquer forma, só que emite uma frequência muito baixa, certo? Então, tudo ali a grosso modo, é antena. Então, quando vocês verem um termo antena aqui, qualquer equipamento, né, que emite ou absorve, né, ondas eletromagnéticas. EMC também, né, compatibilidade eletromagnética aqui, esse é o termo que eu acho que eu falei no começo da aula, então, só para acostumar, né. Então, para testes assim, depende muito, vocês podem usar câmaras, aí eu não sei, né, aqui eu posso estar falando besteira, não sei, mas, por exemplo, câmaras anecoicas e túneis de vento, geralmente a gente pode usar modelos em escala menor, né? Então, túneis de vento, a gente coloca um material menor, que aquele é, por exemplo, um avião, né? Um carro, a gente consegue colocar um modelo menor e através dele a gente consegue depois, né, fazer uma proporcionalidade lá. Um modelo, sei lá, de 30 centímetros, a gente consegue aplicar as condições ali, né? Por exemplo, mecânica dos fluidos, a gente consegue aplicar para um modelo de 10 metros, né? Aqui no eletromagnetismo eu não sei, né, se o teste consegue ser conduzido com equipamentos de menor escala. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que a emissão eletromagnética você tem que usar o tamanho real mesmo. Se eu for usar um motor elétrico, eu tenho que usar um motor elétrico daquele tamanho. Se eu for usar um avião, eu vou ter que usar um avião em tamanho real, tá? Eu acredito que na parte de interferência eletromagnética tem que usar o tamanho real mesmo do equipamento, tá? Posso estar falando besteira aqui, tá? Então, eu não sei se isso é válido, mas é quase certeza. Tá? Mas, assim, uma coisa que eu posso afirmar com clareza mesmo, com fato, é, por exemplo, na parte de mecânica dos fluidos, se você coloca um túnel de vento, por exemplo, você pode colocar em escala bem menor, né? Você analisa lá, né, o arrasto, a sustentação do objeto, você pode aplicar aquilo depois, né? Você faz um teste, um túnel de vento pequeno, você pode, pelos cálculos, colocar aquilo para um avião, por exemplo, em tamanho real. Mas eu acho que não. Na parte eletromagnética, você tem que usar em escala real mesmo. Tá? Então, posso estar falando besteira aqui, não sei, mas geralmente eu nunca vi, o pouco que eu pesquisei aqui, assim, que pelo menos que eu já vi também, experimentos e vídeos assim, né? Eu acredito, inclusive testes de absorção ali, eletromagnética, eles não usam em escala menor, eles colocam o objeto inteiro, né? Então, o avião, por exemplo, principalmente na parte de interferência, stealth, na tecnologia stealth ali, né? O F-117, o B-2, aviões bombardeiros, né? Que eles querem testar a absorção do radar. Pelo que eu sei ali, que eu li, eles colocam o avião completo, eles não colocam, né? Só partes dele. No máximo eles colocam o quê? Sei lá, uma placa ali feita de um material no avião para testar a absorção daquele material, mas assim, se for testar o avião inteiro, eu acho que eles colocam o avião inteiro, tá? Eu acredito que seja isso, porque eu nunca vi isso. Eles testarem um avião só colocando uma parte da asa, uma parte da turbina. Posso estar enganado, mas se eles querem testar a eficiência do avião mesmo inteiro, num cenário de guerra, um radar batendo nesse avião, né? Eu acredito que é o avião inteiro. Então, basicamente, as técnicas de medição aqui, ó. Aqui é um exemplo. Eles colocam um avião inteiro aqui. Aqui é um Eurofighter aqui. Eles colocam, ó, a câmera inteira, ó. Aqui, ó, é chão. Né, eles não conseguem colocar só aqui. São vários materiais de absorção aqui nas pontiagudos, ó, certo? Eles testam aqui várias coisas, né? Desde a emissão eletromagnética do próprio avião, né? Então, sei lá, o quanto que o piloto está mexendo no equipamento aqui vai gerar uma interferência, né? Então, eles querem ver quanto isso aqui tá irradiando fora do avião, né? Sistema aqui de computador, né? Eu acredito que aqui também é radiação térmica, se eu não me engano, para ver a turbina. Acho que é outro túnel aqui, não sei como é que eles fazem, né? Radiação térmica também, eles veem, né? O quanto de calor esse avião está emitindo aqui, a carenagem dele. E o contrário também, né? Eles vão pegar, por exemplo, uma fonte aqui de emissão eletromagnética, não sei se tem aqui, acho que não, uma fonte e mandar sinal para ele, ver quanto esse cara consegue absorver também, né? E quanto ele deflete.
Então, basicamente é isso, né? Um teste de câmera anecoica, né? Você bota o equipamento ali, aí depende muito do que você quer. Você vê quanto esse cara emite, se você excita ele ou quanto ele absorve, né? Depende da aplicação aí. Então, isso se aplica tanto na parte sonora, né, mecânica, quanto na eletromagnética. O princípio é o mesmo. É uma onda incidente, né? Essa onda vai bater no objeto, vai ter uma reflexão. O objetivo aqui é você construir, né, e absorver isso, né, de forma que você não consiga ter interferência nenhuma. Que é o conceito da tecnologia stealth, né? Furtividade. Usava os caças, né, os submarinos, né? O objetivo dos caras é tentar reduzir ao mínimo essa reflexão. Tá? Então eles usam basicamente isso aqui, né? No nosso caso aqui, né, como é celular, a gente põe motores elétricos, tudo, né? Nosso objetivo aqui é que ele tenha uma emissão, né? A gente não quer que ele seja stealth, né? O equipamento precisa emitir alguma coisa, né? O celular precisa emitir um sinal. Então, aqui a gente faz uma emissão controlada, grosso modo, né? Aquela emissão, uma interferência controlada, mas, de novo, que é aquilo que eu comentei, tudo tem um efeito colateral. Então, o objetivo desse cara aqui, no caso, das câmeras anecoicas e do LIS, né, do estabilizador de impedância, é filtrar esses caras sujos aí e pegar só a parte interessante, né, o que está passando ali do equipamento, né? Certo. Então, basicamente, assim, ó, são essas técnicas, né? As técnicas aqui, a grosso modo, são as câmeras anecoicas, né? E semi-anecoicas, que não servem não só para a parte eletromagnética, né, as interferências, mas também para a parte de ondas sonoras, né? Então, só trocar o motor aqui por ondas mecânicas, né? Que nada mais é que pressão do ar viajando, né? No ar, que a gente consegue também reproduzir a mesma coisa e captar, né? Só que ao invés de ter uma antena ali de polo, a gente tem um ultrassom, né? Que capta as variações ali, as vibrações, né? Então, basicamente, essa é a mesma coisa nas técnicas de medição, então, para câmaras é isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo no laboratório, eu preciso ver os equipamentos que tem lá, né? Mas, basicamente, o estudo é isso que a gente vai fazer lá. A gente vai pegar um motor elétrico, uma fonte de celular, não sei direito, a gente vai ligar na rede ali, né? A gente vai ligar na rede esse carinha aqui, ele vai emitir algum sinal ali, a gente liga no LIS ali e vê, né, o sinal dele emitido ali, né? Basicamente é isso que a gente faz, né, cadê? Aqui, ó. Perfeito. É um analisador de espectro, a gente vê se está de acordo ali, né? Então, basicamente é isso aqui. Na aula, isso aqui é bem sossegadinha a aula, né? Deixa eu ver se é isso. É isso aí. Alguma dúvida, Robson? Não, tranquilo. Tranquilo? Sim, então, sossegado. Deixa eu ver se Essa com relação a ondas, assim, é uma coisa interessante na empresa lá, tem uma sala de geradores. Certo. E tem um dispositivo lá que ele é para diminuir o ruído dos geradores para a área externa, né? Certo. Aí eles são umas placas paralelas. Certo. Não sei se é espuma, não sei o que tem lá. Daí eu falei, porra, mas como é que ele absorve, ele não deixa o ruído sair para fora, sendo que é aberto, né, vazado. Entendi. Mas aí foi explicado que ele vai diminuindo as ondas, conforme ela vai batendo nas paredes, ela vai perdendo o efeito dela sonoro, né? Isso, é por reflexão, né? Ela bate num ponto, né? Ela continua, vai batendo, né? Ela vai diminuindo. Cada vez que cada reflexão que ela bate, ela vai diminuindo a intensidade. Então, bem Então, interessante. é. E aí, essas câmeras anecoicas aí deve ser mais ou menos o mesmo esquema, né? Que ela vai bater ali, vai refletindo e já... Isso, perfeito. Elas vão batendo em várias placas ali até ser absorvida de forma completa, né? Completa assim, grosso modo, que na vida real, né, a gente não consegue ter absorção perfeita, né? Se a gente conseguisse, seria ótimo, mas assim, diminui muito. Mas é isso aí, Robson. O que você puder também acrescentar aí do trabalho aí de vocês, sempre comento em todas as disciplinas que eu não tenho muita familiaridade, né? Que até comentei, essa área não é minha área mesmo de atuação, né? Minha mecânica dos fluidos e eletromagnetismo, né? Quer dizer, assim, é eletromagnetismo, mas é uma coisa mais outro lado, né? Eu mexo com fluidos, magnetohidrodinâmica, que é mexer com fluidos eletrolíticos, né? Mas, assim, qualquer coisa que eu tiver fugindo aqui dessa parte de compatibilidade, você pode falar aí. Agora ficou mudo. Beleza? Tá. Perfeito. Mas é isso, Fábio. É bem sossegadinha a aula. Aí, semana que vem eu continuo aqui. Vou falar de como calcular potência através de decibéis, tá? E deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tinha que falar. Não, prova já foi. Só isso mesmo.
Qualquer dúvida, né? É a mesma coisa, tá? Pós-aula, mesmo esquema, entregar uns exercícios depois da pós-aula. Então, hoje é aula 3, né? Então, se vocês puderem entregar a aula 3 já mandar direto. Mesmo esquema, antes da prova, né? Já podem mandar. Certo. Mas é isso. Perfeito. Beleza? Tá joia. Então é isso aí. Tá dispensado aí. Valeu, Robson. Obrigadão. Maravilha. Obrigado aí, Boa professor. noite aí. Falou. Boa semana, professor. Também. Valeu. Falou.